Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Queria que você abrisse no livro de Apocalipse do Antigo Testamento. Dei nó na cabeça agora de alguns. Não. Qual é o Apocalipse do Antigo Testamento? Qual? Escola Bíblica. Profeta Daniel. Daniel 4. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel 4. Daniel 4, verso 34. Amém? Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Eu quero ler, queria que você repetisse comigo. Levantei os olhos ao céu. De novo, todo mundo. Levantei os olhos ao céu. Vamos, gente. Glória a Deus. Agora todos juntos. Levantei os olhos ao céu. Recuperei o entendimento. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza, pela tua santidade. Pai, seja o Senhor sobre as nossas vidas. Pai, ministra essa palavra no nosso coração. Venha trazer graça, venha trazer direção, venha trazer favor. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu coloquei como título dessa mensagem, recuperei o entendimento. Mas aí na escola bíblica, eu conversando com os meninos, com todo respeito, e aí eu mudei para clique. Deu um clique. E aí a gente recupera o entendimento. Queridos, muitas coisas na nossa vida são cliques que acontecem. Cara, está tudo bem, confesso que não, deu um clique. Cara, nós gostamos do outro, nós respeitamos aos outros, nós amamos os outros, mas deu um clique. Aí a gente fica de cara emburrada. Deu um clique. Como a gente precisa entender as transformações, os cliques que nos sobrevêm. Queridos, aqui nós temos um rei. Rei Nabucodonosor. É um rei. E ele estava tudo bem. Um reinado abençoado, crescente, tudo acontecendo dentro do que ele esperava, dentro do que ele cria, mas de repente veio um clique e tudo mudou, e tudo ficou ruim, e de repente veio um clique e tudo ficou bom. E eu quero falar para você, basta uma palavra do Senhor na sua vida, e um clique acontece e tudo se transforma. E tudo vira bênção. Não precisa de muito. Se o Senhor liberar uma palavra na sua vida, as coisas passam a ter entendimento. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e espíritos dominadores do mal. Queridos, aqui nós temos em Daniel 4:34, o próprio Nabucodonosor falando, olha, eu levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Espírito e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aqui nós temos algo espetacular. Nabucodonosor reconhece, esse rei reconhece
quem é o Deus Altíssimo. Agora, por que houve um clique? E é impressionante que tem gente que entra aqui, ouve culto após culto, e sai daqui desnutrido espiritualmente, não consegue um clique na mente para que a palavra alcance o coração deles. Queridos, tem pessoas, é plural, que entram, escutam a mensagem, daqui 2 minutos, se você perguntar qual foi a mensagem, sei não, esqueci. Não houve um clique, não aconteceu um clique, não fez sentido a mensagem. E quando as coisas não fazem sentido, a gente come capim. Quando a palavra de Deus não alcança o nosso coração, vai comer capim, vai dormir no relento, vai deixar de viver as coisas do reino para andar num mundo como animal. Você conhece a história de Nabucodonosor? O que faz você recuperar o entendimento? O que nos faz nós recuperarmos o entendimento? O que nos faz com que nós reconheçamos que o Senhor é Deus Altíssimo? Você já pensou que perder o entendimento é um clique? Irmãos, tem gente que está cheio de alegria. Como pensa que não? Vem uma tristeza, vem uma frustração, um sentimento de derrota. A vida que deveria ser vivida e alegre, entra num conflito, num desespero. O mundo espiritual, queridos, ele é muito real. Muito real. E a nossa mente, ela é muito limitada. Na escola dominical agora eu falei, por que nós usamos o capacete da salvação? Queridos, nós não podemos esquecer isso. Toda armadura ela é importante. Mas a maior derrota que acontece hoje na igreja, negligencia o capacete da salvação. Muitos dardos são lançados em nossa mente. E vem um clique. Ah, vou separar, vou terminar meu casamento. É um clique. A pessoa não consegue refletir, trazer reflexão. Será que separar resolve? Ah, minha vida é um lixo. Enquanto eu não namorar, enquanto eu não tiver uma namorada, minha vida é um lixo. Será? Precisa acontecer um clique aí. Você precisa reconhecer que o Senhor é Deus Altíssimo. Ah, eu estou desempregado. Eu preciso de um emprego. Enquanto não abrir uma porta de emprego, a minha vida vai viver esse marasmo. Será? Quando é que vai ter um clique? Às vezes a gente acha que a dureza da vida traz clique na nossa mente, mas o clique que verdadeiramente importa é o que vem do Senhor. O clique é a mudança, é o start, é a mudança de mente. O apóstolo Paulo fala que a gente deve renovar a nossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala que o nosso culto é racional, tem que ter entendimento, tem que ter clique. Tem que ter mudança, tem que ter confronto. A palavra tem que ir alcançando o meu coração para que haja transformação. Abra comigo em 1 João 5, 1 de João. João 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento, ele já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, Jesus é o clique. Ele já veio e é Ele que vai trazer entendimento. Quando nós estamos buscando entendimento em outras áreas da nossa vida, não tem clique. As coisas não vão fazer sentido. Vamos em Lamentações. Lamentações 3. Está aí depois de Jeremias, depois de Isaías, Jeremias. E marca em Lamentações, que depois eu vou ler outro versículo. Lamentações 3, 21. Diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Lembra que eu falei que depois termina o culto, as pessoas às vezes não vão nem lembrar a mensagem que foi pregada? A gente negligencia a palavra de Deus muito fácil. Cuidado. O que é trazer à memória o que pode me dar esperança? O que é que nós trazemos para a mente? O que é que nós trazemos para a mente? Inquietude de trabalho, de namoro, de casamento, de um monte de coisa. A gente realmente traz para a nossa vida algo que nos traz esperança? O que nós trazemos para a nossa vida que nos dá esperança? Eu quero um clique, mas o que eu trago para a minha vida? Querido, se eu estou na presença de Deus, eu preciso saber estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é algo muito sério. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um ou agradar o outro. Ou você agrada a Deus entregando o seu culto. A gente precisa saber a razão da nossa fé. Vamos em Filipenses 4:8, Novo Testamento. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente, ou o seu entendimento. Queridos, o que ocupa o seu entendimento? O que ocupa o seu entendimento? Você está ouvindo a palavra aqui hoje, o que ocupa o seu entendimento? É preciso, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de louvor, tudo que ocupe os nossos pensamentos, que ocupe a nossa mente, tudo aquilo que é bom. Isso é uma desintoxicação. Pega as coisas ruins, lança fora. A gente precisa saber ser seletivo. O que nós trazemos para os nossos pensamentos. Quem o Senhor é na nossa vida. Ah, pastor, Ele é meu tudo. É. Ah, Ele é minha salvação. É. É como? De que forma que isso é prático e verdadeiro?
Às vezes, achamos que aquilo que nós vivemos hoje nunca vai mudar, muda. Às vezes achamos que posições, status, títulos, nos garantem alguma segurança. Não, não garante. Estar empregado não garante estabilidade financeira. Estar casado não garante uma estrutura de felicidade, de alegria, de contentamento, porque há muita água que passa, que flui. Passa muita água debaixo da ponte, irmãos. São muitas as verdades. Eu sempre falo com o Vitor, filho, a vida não é tão colorida como você pensa. A gente tem que duvidar mais. A gente tem que questionar mais. A gente não pode aceitar qualquer coisa aos nossos ouvidos. A gente não deve acreditar em tudo. A gente precisa questionar. A gente precisa ter o verdadeiro entendimento. Tem que dar um clique na gente, irmãos. Irmão, não tem ninguém bobo. Alguém quer te passar você para trás todo dia. Alguém quer ganhar alguma coisa em cima de você todo dia. Alguém quer abusar em cima de você todo dia. Vamos voltar em Lamentações, mesmo capítulo, nós lemos o 21, eu quero ler o 22 agora. Lamentações 3, 22. Lamentações 3, 22. A palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, a misericórdia do Senhor, ela é sobre nós. A gente precisa entender isso. Quando nós entendemos a misericórdia do Senhor, irmãos, nada garante que você volta para casa hoje. Nada garante que aquilo que está no seu coração e na sua mente, você vai ter êxito. Nada garante. Aquele que faz um bom curso superior, não garante-lhe sucesso profissional. Não garante, irmãos. Irmãos, eu tenho pessoas que formaram comigo, que eram melhores do que eu na escola, apresentaram trabalhos muito superiores aos meus, tiveram notas muito melhores que a minha, que nunca gozaram da situação financeira que eu vivo. E eu vou te falar para você, está aí em Lamentações 3, 22, é as misericórdias do Senhor. O resultado da nossa vida não resume naquilo que você faz certo. Enquanto nós não despertarmos, enquanto não der um clique na nossa vida, de reconhecer que o Senhor é Deus Altíssimo, nada vai mudar na sua vida. E ainda vai ter gente, depois de eu falar aqui 300 vezes, que vai sair desse culto e não sabe o que foi pregado. Porque eu estou aqui passando tempo. Não virou o clique. Vamos em Daniel 4, versículo 4. Vamos conhecer um pouquinho da história. O sonho, o segundo sonho de Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso,
expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença, todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos e os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Deus com D? Porque quem está falando é um ímpio. Rei da Babilônia, Nabucodonosor. Para ele, Deus, nosso Deus vivo, é Deus com D minúsculo, porque ele tem outros deuses. Então, o nosso Deus era apenas mais um Deus para ele. Continua o texto. Ele, Daniel, tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses. Está tudo no minúsculo. O que ele está dizendo é: olha, ô Daniel, eu sei que você tem o Espírito Santo, mas ele não vai entender. Em que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar um sonho que tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu, e ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho no céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração deles seja mudado, para que não seja mais o coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta ordem é por mandato dos santos, para que vivem, saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Até aqui. Queridos, nós estamos aqui falando de um rei ímpio, rei da Babilônia. Esse rei havia feito o que o Hamas está fazendo hoje. O que o Hamas está fazendo hoje? Invadindo Israel. O que ele está fazendo lá? Atacando civis, pegando principalmente idosos e mulheres e fazendo de escudo humano e invadindo o território de Israel. São ímpios, não são filhos de Deus. E eles não têm pudor, matam sem dó. Então a Babilônia foi alguém que fez exatamente isso. O povo de Israel é PhD em ser invadido, irmãos. Cabe a nós como igreja orar por Israel.
E ali, Nabucodonosor invadiu, tomou, sitiou, levou os jovens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Lembra do contexto? Então, já havia Israel sido dominada. Esse sonho veio como um clique na vida de Nabucodonosor. O próprio Deus veio e ministrou nele enquanto ele dormia. E ele ficou perturbado com aquilo, que ele sabia que a coisa não estava boa, não. Mas ele não sabia o que era. E ali chamou os feiticeiros, os magos, de tudo da religião deles lá. E ninguém pôde interpretar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você muito séria. Eu não estou falando de interpretar sonhos. Mas nós somos a resposta que o mundo precisa. Você é a resposta que o mundo precisa. Porque o Deus que habita em nós é a resposta que o mundo precisa. Nós precisamos ser vida transformada. Jovens santos, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós não devemos ter vergonha e nem nos ficarmos tímidos quando alguém vier diante de nós e falar: olha, eu sei que você é crente, eu sei que você conhece das coisas espirituais e eu preciso da sua ajuda. Nós não devemos nos acanhar. Nós devemos saber e entender: somos filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos aqui Daniel sendo colocado aqui à prova de alguma forma. E é preciso entender, queridos, Daniel era muito jovem. E ele trazia no seu coração a verdade, a palavra, o relacionamento com Deus. E aqui nós temos aqui um clique na vida de Nabucodonosor. E qual é a interpretação desse sonho? O que Deus quer fazer? Coisa linda é a gente poder ver que o ímpio reconhece sobre a vida de Daniel profundidade, conhecimento de Deus. Os seus amigos precisam saber que você é filho do Deus Altíssimo. Isso não é para um, não é para outro. Isso é para nós que somos filhos. Eu sei que você, Daniel, tem o Espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Coisa linda, irmãos. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo. É normal. E agora? Senhor, tem misericórdia. Esse homem falou aqui um monte de coisa, eu não entendi nada. Entendi nada, Senhor. Senhor, eu não sei. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá entendimento. Senhor, revela o oculto que eu não sei. Porque não é Daniel, irmãos. Se Daniel fosse o cara, ele tinha falado de bate-pronto. Ele não ia ficar perplexo, não. Ele já ia dando os resultados da Mega Sena, era de cara, irmãos. Então ele ficou perplexo por algum tempo. E os seus pensamentos o perturbaram. Irmãos, pensamento é um lugar que precisa ser muito bem vigiado. Irmãos, pensamento é um lugar que precisa ser muito bem vigiado. Se você não guardar o seu coração, você caminha por caminhos que não são de Deus. É preciso que haja um clique para a gente entender o que acontece com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o que acontece dentro de casa. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo para trazer entendimento e visão das coisas do alto.
Não dá para viver um dia como outro qualquer. Irmão, quando a palavra é pregada, a gente tem que ter discernimento da palavra, escutar a palavra. Beltesazar, não deixe que o sonho, Nabucodonosor falando, não deixe que o sonho e a sua interpretação o perturbe. Aqui tem algo espetacular. A visão e a percepção de Nabucodonosor, o cara não era rei à toa. Nabucodonosor falou assim: ô Daniel, eu estou vendo que o que eu te falei te perturbou. A capacidade do Nabucodonosor de expressar entendimento, fazer a leitura do momento, é ímpar. E já tem um tempo que eu estou me manifestando aqui, tem pessoas que não param de conversar. Que infantilidade, que mediocridade, misericórdia. Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Ele está dizendo, Daniel, doa o que doer, eu preciso da verdade do sonho. Não fale o que eu gostaria de ouvir, fale o que é o sonho. Irmão, deixa eu te falar para você, a verdade do que eu falo e do que eu trago aqui é um problema seu. O confronto que a palavra gera é um problema seu. O que Daniel estava falando é revelando a palavra. E permitir que a palavra alcance o coração e transforme a sua vida é um problema seu com Deus. Porque eu não estou falando de mim, não. Se eu fosse falar de mim aqui, eu ia falar de um monte de coisa. Eu não estou aqui externando a minha alma, eu estou aqui externando o conteúdo bíblico. E a gente precisa entrar no contexto, no texto, e trazer verdade e transformação para a nossa vida. E a gente fica impressionado quando uma menina de 14 anos é espírita, e ela tem propriedade no espiritismo. E quando aí um jovem é testemunha de Jeová, e ele veste a roupa que a igreja quer que ele veste, e ele sabe a Bíblia mais do que muitos dos crentes, e não passam de seitas, de coisas do inferno, porque a gente brinca e negligencia a presença de Deus quando Deus fala conosco. Absurdo. Um ímpio, aqui Nabucodonosor, estava interessado em ouvir o que Daniel queria falar para ele. Por isso que a gente entra culto e sai culto e a gente não sabe o que Deus está falando. Verso ainda 19. Agora Daniel, meu Senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, no qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e com cujos ramos as aves dos céus faziam morada. Nabucodonosor, aquela árvore é o Senhor, o rei. O rei cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, o rei cresceu e chegou até o céu. O seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo, que o rei viu no sonho, que descia do céu e que dizia, cortem e destruam a árvore, mas a deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu,
e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor, ó rei. O senhor, rei Nabucodonosor, o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor Nabucodonosor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passará 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que este deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pensamentos, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Abandone a ideia que culto é o encontro social. Abandone a ideia que os seus desejos, os seus pensamentos, são os pensamentos de Deus para a sua vida. Abandone do seu coração aquilo que você quer, para que você realmente viva para o Senhor e reconheça quem Ele é Deus. Abandone, querido. Abandone os seus sonhos, os seus desejos. Pega a sua carne e coloque ela na cruz de Cristo. Não negligencie a palavra do Senhor, que ela é anunciada essa manhã. Minha oração é que haja um clique na sua vida, que enquanto você não perceber, que reconhecer que o Senhor é Deus Altíssimo, sobrepõe as suas vontades e os seus desejos e o que você pensa. Muitos vão comer capim, muitos vão andar no relento, não terão nem teto, serão destronados dos seus caprichos e das suas vaidades. E o Senhor leva mesmo a comer capim. O Senhor é aquele que derruba toda a altivez de pensamento. O Senhor não divide a glória dele. Irmãos, muita gente acha que porque está tudo bem, porque a vida está bem, está tudo bem, Deus se agrada disso. Eu vou lá no verso 4:4 de novo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Estava tudo bem. Querido, porque você acha que a sua vida está boa, não está boa. O que vale é o que Deus vê. O que Deus está enxergando na sua vida. Você não vai ter êxito, sucesso em nada, enquanto você não reconhecer que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, dê-lhe êxito em todos eles. Até quando você vai dormir no relento e comer capim? E eu não estou bravo, irmãos. O sonho parece uma loucura. Nabucodonosor, rei da Babilônia, reconhece o poder na vida de Daniel. Aos que vivem, precisam saber que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Queridos, Deus pode dar um clique na sua vida e transformar a sua vida, e te fazer homem próspero, e te colocar em lugares altos. Uns confiam em carros, uns confiam no curso superior, uns confiam no QI, quem é que vai te indicar para alguma coisa. Muitos confiam em muitas coisas. Muitos confiam no pai, muitos confiam na mãe, estão confiando em coisas. Eu, porém, eu vou fazer menção do nome do Senhor.
Eu, porém, eu vou acreditar no Senhor. Eu, porém, eu creio no Senhor. Eu, porém, eu vou depender do Senhor, porque é Ele que tem me sustentado. Queridos, eu ouvi uma frase que ela está ecoando no meu coração. E eu não tenho andado muito bem esses dias, não. Os filhos têm os seus papais. As mulheres têm os seus esposos. Nós, homens, precisamos aprender a ter o Senhor. Nós, homens, precisamos aprender a ter o Senhor. Nós não somos bebês chorões. Nós somos chamados a sermos homens. Queridos, nós temos o Senhor. Eu não estou falando que filho não acessa a Deus. Eu não estou falando que as mulheres acessam a Deus. Mas nós, homens, somos chamados a algo maior. Deus não mandou uma filha morrer por nós. Mandou seu filho. Deus não chamou uma mulher no monte para entregar as tábuas. Chamou um homem. É preciso que nós nos posicionemos. Isso não é machismo. Isso não é machismo. É preciso saber quem nós somos. Aos que vivem, precisam saber que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Queridos, Deus reina. É Deus quem governa a nossa vida. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda na sua vida, e tudo prospera, ou tudo se arruína. Os homens sendo reconhecidos como árvores, como eu gosto disso. Nabucodonosor foi visto como uma árvore. Quando você vai lá no Novo Testamento, quando Jesus pega ali um homem e passa um barro sobre os olhos dele, e ele fala: e aí, você enxerga agora? Ah, eu estou enxergando, está tudo meio embaçado ainda, mas eu vejo homens como árvores. Isso dá uma pregação. Nabucodonosor perdeu a sua nacionalidade, perdeu a sua razão. Nabucodonosor perdeu o seu entendimento. Nabucodonosor, o rei, foi humilhado perante os homens. Verso 28. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Se você acredita ou não, a Bíblia minha está afirmando que tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quanto tempo? 12 meses. Quando estava passeando no terraço do palácio do rei da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, como o meu grandioso poder para a sua glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, e você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos mundos, e dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, ponto. Pastor, por que eu oro e não acontece? Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Deus não tem pressa das coisas, não. Deus é Deus. Ele já havia liberado uma sentença sobre Nabucodonosor.
Irmãos, e Deus sempre dá uma oportunidade. E hoje é a oportunidade de você ter um clique na sua vida e mudar seus pensamentos. Jogar fora os seus pensamentos ridículos e vazios. E encher-se do Senhor. Irmão, tudo que não vem de Deus, tudo que não é primeiro na sua vida, não serve para nós. Não serve para nós. O Senhor já havia liberado uma sentença sobre Nabucodonosor, passou um ano inteiro. Irmãos, Deus te entrega as suas vontades, suas vaidades. Ele libera uma palavra para você hoje. E hoje ela está sendo pregada aqui hoje. Mudar o seu coração. Permitir que o clique aconteça, ela é individual. Quando nós aceitamos a palavra, quando nós queremos viver da palavra, na presença do Senhor, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Passou 12 meses. Você acha que Nabucodonosor estava lembrando disso? Mãe, estava não. Estava não. Já está nem lembrando daquele papo lá com Daniel mais não. Tinha passado um ano. Nós esquecemos, mas Deus não. A palavra que Deus liberou de bênção na sua vida que não aconteceu, presta atenção, ela ainda vai cumprir. Porque se foi Deus que falou, é Ele que vai cumprir. Mas a sentença que Ele liberar também, Ele vai fazer cumprir. Doze meses havia passado. Pastor, tem um ano que eu venho no culto de oração, não fez diferença nenhuma na minha vida. Para então, hein? Experimenta parar. Aí que você vai ver que não vai vir resultado mesmo. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Mas continua. Verso 33. O anjo do Senhor apareceu a Nabucodonosor, né? E as coisas aconteceram num clique. Tipo, puf. Rapidinho. Para Deus demorou? Para Deus um dia como? 1000 anos. 1000 anos como um dia. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso no meio das pessoas e começou a comer o quê? Capim, como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias. Tem noção, irmãos? Ele virou um bicho. E as suas unhas como a garra das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Quantas pessoas só depois que come capim, né, é que reconhece Deus. Coisa triste. Coisa triste. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, recuperei o meu entendimento. Irmãos, cuidado com o seu entendimento. Eles vão te levar para o bem ou para o mal. Aquilo que você entende vai te levar para o bem ou para o mal. Cuidado com o que você alimenta. Cuidado com o que você traz para a sua vida. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Tudo que é bom, tudo que é sagrado, tudo que é de boa fama, essas coisas eu penso. Reconheço o Senhor em todas as suas coisas. Reconheço o Senhor em todas as suas coisas. Há um Deus que faz cumprir. Por que Nabucodonosor passou essa vergonha toda? Porque ele era grande aos seus olhos. Irmãos, Deus detesta o soberbo. Está na Bíblia. Ele abate o soberbo. Dependa dele.
Deus honra o próspero. Deus prospera o humilde, o simples. Há um Deus que faz cumprir. Há um Deus que trabalha em instantes, mas que passou um ano. A sentença de Deus para a nossa vida pode demorar um ano, mas tudo muda com um clique. Como é bom recuperar o entendimento. Mas precisa perder o entendimento? Precisamos virar bichos? Precisamos comer bolota de porco lá fora, como o filho pródigo quase comeu? Até quando? Irmãos, por misericórdia, não sejamos religiosos. Mas a hora do culto é sagrada. A hora do culto é sagrado. Quando você está lendo a Bíblia, é sagrado. É Deus falando com você. Até quando vamos ser cristãos rasos, sem experiência, sem convicções, incrédulos? Verso 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor e ele foi expulso do meio das pessoas. Cuidado para você não ser expulso do meio das pessoas. A rede social tem expulsado as pessoas das pessoas. Pessoas não sabem relacionar com pessoas. Pessoas, da minha época a gente já tinha dificuldade de namorar. E quando a gente não sabe olhar para as pessoas e respeitar pessoas. Hoje, por que um jovem entra numa escola e mata 10, 30? Porque ele não sabe que aquilo são pessoas. Para ele aquele ali é mais uma fase de videogame. Seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a garra das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada e o Altíssimo faz o que quer com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Verso 36, nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor, e os meus conselheiros e os homens importantes vieram a me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Querido, sempre quando você se volta para Deus, você é maior. O Senhor te faz grande. O Senhor é quem exalta. O Senhor abate e Ele escolhe a quem Ele exalta. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Até aqui. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque a tua palavra, ela é pregada. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, ela é eficaz. A tua palavra é verdadeira. Pai, o Senhor é quem levanta rei e derruba rei. O Senhor é quem exalta e o Senhor é aquele que abate. Pai, seja o entendimento do Senhor sobre nós. Seja a tua graça, seja o teu favor. Pai, que somente o teu Espírito Santo ministre sobre nós nesse dia. Que a graça do Senhor, ó Deus, seja sobre nós. Pai, que nós possamos ir além de igrejar.
que nós possamos ir além de compreender a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo realmente aplique no nosso coração o Teu querer e o Teu realizar. Pai, que os nossos corações verdadeiramente estejam, ó Deus, presos, cativos à Tua palavra. Em nome de Jesus. Perto quero estar.